JOEL. A sigla quer dizer Jornada de Estudo sobre o Espaço Literário. Eu vou falar a seguir, dizendo umas palavras, mas passo desde já a palavra à nossa anfitriã, à nossa presidente. Depois vai falar o chamado chefe máximo destas coisas, que é o professor Sidney. Depois eu irei dizer mais umas palavras. Portanto, Sra. Presidente, tenha a palavra. E muito obrigado pelo acolhimento, pela chamada acolhida, como a gente diz no Brasil, não é? Ok. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu acho que vou falar sempre, agora estamos aqui num ambiente mais informal, e começar por cumprimentar o Sr. Professor Sidney Barbosa e agradecer a sua presença aqui, cumprimentar o meu colega Fernando Alexandre e também, na sua pessoa, cumprimentar todos os vigilhantes da comissão organizadora desta 10ª edição do JOEL, Jornadas Internacionais de Estudos sobre o Espaço Literário. Cumprimentar a senhora diretora do Departamento de Ciências da Linguagem, agora em português, porque, de facto, a professora Isabel é da área de português. Cumprimentar a minha colega vice-presidente Isabel, cumprimentar todos os nossos parceiros que atravessaram o Atlântico para estar aqui hoje, amanhã e depois connosco aqui em Viseu, esta cidade inscrita no centro de Portugal. Cumprimentar também todos os outros colegas aqui presentes e todos os alunos aqui presentes. Dizer-vos que é uma enorme honra para a Escola Superior de Educação de Viseu acolher este evento pela terceira ou quarta vez? Pela quarta vez. A primeira edição do JOEL aqui em Portugal, em 2014, eu também tinha a honra de presidir na altura a Escola Superior de Educação de Viseu e de acolher este evento, e dizer-vos que é uma enorme honra e uma enorme oportunidade de estreitar parcerias e colaborações sobretudo com o espaço brasileiro. Como estava há pouco a dizer, não é a minha área científica, já estava há pouco a discutir, mas de facto penso que é inovador este tema e esta temática que trazem sobre a questão do espaço nas obras literárias e no contexto dos estudos literários, e associado a este grupo TOPOS, não é? Constituído já há uma década, pelo menos, de trazer este espaço de reflexão que é importante para investigadores, mas também importante para o espaço educativo que é o nosso. Somos uma escola superior de educação. Desejar a todos que tenham uma ótima estadia aqui no Viseu, desejar que seja um evento muito importante de encontro. Nós passámos 2 anos, o mundo passou 2 anos muito difíceis. E estamos a ressurgir para qualquer coisa. Não estamos certamente para o mesmo lugar, mas estamos a ressurgir para qualquer coisa. Portanto, aos poucos e poucos vamos outra vez entrelaçando e encontrar espaços também para a presença, para o presencial, para o colóquio, para a boa conversa, e espero que este encontro também nos traga isso. Oportunidade para estas sessões mais formais e oportunidade também para a boa conversa aqui nesta linda cidade de Viseu. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. É com muita alegria e com o coração palpitante que eu me dirijo a vocês depois de 2 anos de um recesso forçado e que nos modificou a todos. Na universidade, faz 3 meses, na Universidade de Brasília, nós voltamos às aulas presenciais. E interessante que lá nos nossos vocabulários brasileiros, que a gente fica só desrespeitando a honrosa língua portuguesa, existe um adjetivo que é regional, que é de Minas Gerais, mas além do Centro-Oeste todos nós usamos, é que voltamos às aulas, mas está uma sem-parceira.
sem canseira seria algo que não se define muito bem, mas assim não há entusiasmo, não há, algo está faltando e nós não sabemos definir o que é. Tudo está normal e nada está normal. Então, nós hoje aqui, ao nos presenciarmos aqui com vocês, nesse interrelacionamento de muito calor humano, de muito respeito, de muita consideração e muita amizade, só vale a pena porque é um esforço para voltar a alguma normalidade e para deixarmos de lado essa segraceira que nos toma conta de todos. Como vai ser o mundo direitinho, depois que passarem as guerras, e nós queremos aqui lembrar o Papa Francisco, não é só a guerra do Ucrânia que nos perturba, a partir de agora temos que resolver aquilo lá e todas as guerras. Não é possível que, para além do câncer, além das doenças, além dos terremotos, além dos problemas que a humanidade enfrenta, ainda tenhamos que nos matar uns aos outros, destruir casas, e destruir escolas, e destruir pontes. É algo que nós precisamos nos acertar, mas globalmente, não apenas pontualmente. Estamos aqui comemorando, então, a 10ª jornada, a jornada de estudos da espacialidade na literatura e nas outras artes, porque da primeira Joel nós já tínhamos um histórico de grupo de estudos, de trabalho sobre a espacialidade, e eu estou entregando como se diria, a coordenação deste grupo para o professor Osíris a partir do dia 1º de novembro. Eu preciso então, e vocês me permitem, esses 2 ou 3 minutos que ainda me faltam, para fazer um retrospecto. Quando lá nos anos 90, na Universidade Unesp, do interior do estado de São Paulo, onde eu trabalhava, apareceu uma oportunidade de eu fazer um doutorado na Universidade de São Paulo, situada a 450 quilômetros da cidade de Assis, onde eu morava e trabalhava como professor de língua e literatura francesa. E dentre as disciplinas que nós tínhamos que cursar para esse doutorado, existia uma que era dada pelo professor orientador. E aí, para todos os alunos, eu já vou dando 2 conselhos para vocês que vão fazer mestrados, doutorados e outros trabalhos. É preciso fazer a disciplina do orientador e é preciso citar o orientador na tese. Noblesse é o bicho. Mas eu quero dizer para vocês que a do meu orientador nos distribuiu assim, nos primeiros dias a bibliografia e agora distribuir os trabalhos, e era 1982. É óbvio que nessa altura eu tinha 12 anos, para vocês não ficarem fazendo muitos cálculos. E o livro era do Uené e como chamou primeiro o nome Raymond. Eu já me lembro. Eu sei que era a estrutura do Borneuf. O Borneuf, o Uené, que chamava o Universo do Romance. O título. É o Universo do Romance. São 2 professores. Está aí, aliás, está aqui na biblioteca. 2 professores canadenses que fizeram um apanhado geral, e aí a gente pode contar para vocês um pouco pequena que usamos até hoje nas nossas aulas. Nem sempre a gente conta para os alunos a bibliografia da gente, tá? Onde a gente tira, mas o Borneuf, vocês podem ir sobre a teoria do romance, que está tudo lá e de maneira concentrada, mas eles se dividiam, professora, em chamadas categorias da narrativa. Tempo, espaço, narrador, ponto de vista, narratário e todas as subdivisões, e tocou a mim, mas por um sorteio imaginário do professor, meu orientador, o professor Ítalo Carone, que ainda é um amigo até os dias de hoje, ele me disse: você vai fazer sobre o espaço. Foi aí que eu tropecei, eu esbarrei nessa realidade e fiquei encantado há praticamente 40 anos com esse fascínio que é o estudo da espacialidade. O que é o espaço na geografia, o espaço da casa, o espaço da profissional, o espaço nas nossas relações afetivas, o espaço das nossas inseguranças,
como aquele do gabinete do dentista, ou de outros momentos difíceis do espaço, por exemplo, do hospital, não é? E há momento de certos espaços que nós nos despimos de tudo, como no espaço da UTI ou da cirurgia, em que nos tiram a aliança, os óculos e até a dentadura, se for o caso, e nós entramos no espaço sozinhos. Todos os parentes estão lá fora rezando para que tudo dê certo, não é isso? Então, a especialidade na vida em comum já é uma realidade muito palpável, que conta muito. Mas a representação da espacialidade na literatura, que é o universo da ficção, da evasão, do imaginário, para não dizer da mentira, tem um papel fundamental. Não há obra narrativa, romance, conto, novela, não há obra poética sem alguma referência à espacialidade. Então, era, há 10 anos atrás, um desafio estudar por uma razão muito simples. Os estudos da espacialidade na literatura eram poucos. Então a gente fala aqui na 10ª Joel com muito orgulho. Depois de 10 anos a coisa mudou completamente. Há tantos estudos que a gente não consegue segui-los todos, nos informarmos de tudo. E não quero botar a vantagem de dizer que o grupo de pesquisa, o Topos, tem a ver, mas é um dos que trabalha no Brasil em colaboração com Portugal e em colaboração com o Brasil, especialmente com Coimbra. Nós estamos à frente desta renovação dos estudos da espacialidade na literatura, e houve um momento que tivemos que ampliar a professora da literatura e das outras artes, porque a arte é a arte da representação pictórica, por exemplo. É preciso que a gente se convença da importância que tem a espacialidade em todos os quadros do Renascimento até a pós-modernidade pictórica. Então, nós estamos aqui abrindo com muita alegria, com muita esperança de que haveremos de voltar a uma certa normalidade e que essa nova normalidade será melhor do ponto de vista social, político, humano, do que nós tínhamos antes da pandemia. Que aquele sofrimento daqueles primeiros meses em que ficamos, sobretudo os da terceira idade, porque era uma roleta russa, se alguém pegasse, uma boa porcentagem de probabilidade de partir e deixar o mundo, não é? E justamente as pessoas que tinham mais experiência, mais vivência, e não há diferença entre o medo de uma criança e o medo do velhinho, ou como nós dizemos lá no Brasil, professor, o senhorinho. Uma senhorinha. Uma senhorinha, um senhorinho quer dizer uma pessoa que está na meia idade. E era justamente isso, nós nos estudamos completamente, e foi muito difícil ficar encarcerado naquele primeiro ano de 2020, mas foi uma experiência. Ao ver São Paulo, ou ao ver Roma, ou ao ver Paris, ou ao ver Lisboa, desertos, a gente se perturbava, mas completamente desertos, restaurantes, as lojas, os shopping centers, centros comerciais, não é? Os brasileiros inventam uma expressão estadunidense que não existe shopping center, né? O mall é que seria o shopping center em inglês, não é? Mas não se diz centro comercial mais no Brasil, se diz shopping center. É uma imaginação que nós temos também bem criativa. Preciso ir encerrando, porque o meu tempo é contado. O professor Pedrona fez um discurso ontem de 10 minutos dizendo que eu tinha que falar apenas 10 minutos. Não, pode falar, pode falar naquele tempo que é uma coisa para nós, para você. É o chamado patriarca, portanto, falo perfeitamente. A todos que não viram ainda, gostaria de aconselhar uma leitura de um brasileiro que foi sociólogo, e um sociólogo que publicou em 1930 um livro chamado Casa Grande Sem Sala. E a sociologia vai fazer 100 anos, de 1930 até agora, tornou-se outra coisa, desenvolveu-se, e fica muito acanhado, muito limitado para o professor chegar no Brasil e fazer propaganda de um livro que está superado, porque a sociologia brasileira ou universal sejam outras.
seja outra coisa. Então, mas é preciso que nós leiamos esse livro para nós entendermos como que é a formação do Brasil, como é que, através da Casa Grande e da Senzala, dois espaços, Gilberto Freire vai fazendo a composição e a determinação do caráter brasileiro, a tal ponto que Roland Barthes, nos anos 80, 70, disse: falta-nos a nós os franceses, um Gilberto Freire que nos diga a nós outros por que nós somos do jeito que nós somos. E a herança brasileira é composta de 3 etnias, de 3 grupos, os portugueses que chegaram, os indígenas que lá estavam e os africanos que foram importados sequestrados ou sequestradamente da África, e as 3 etnias foram formando um caráter. Mas eu quero lembrar aqui a herança portuguesa, que é, além do coração grande, da mão generosa, da possibilidade de abrir a casa, de repartir o pão, de repartir a vida, e a religiosidade e a civilização, os portugueses nos trouxeram junto uma outra coisa, que é a violência, que é a maneira dura de lidar com as realidades da vida e que deixou a nós essa ambiguidade. Os brasileiros são ótimos, mas tem racismo, mas tem preconceito, mas tem assassinatos do feminicídio, tem assassinatos dos homossexuais, tem um mundo de violências e, sobretudo, tem uma grande, injustificável desigualdade social. E com todo respeito, falamos da Bolívia, do Equador, dos nossos vizinhos, que são pobres, o Brasil é um país rico. É uma vergonha que a gente não sabe repartir os resultados dessa riqueza tão abundante que tem no Brasil. Os ricos brasileiros são riquíssimos e os pobres brasileiros são paupérrimos. Mas essa dicotomia que vai e volta, ela é portuguesa. Não vos falarei das qualidades e dos defeitos indígenas deles africanos, mas eu os aconselho um dia a ver, não do ponto de vista da sociologia, mas da possibilidade de lerem o que os franceses também chamam o Proust brasileiro, porque ele não foi só alguém que disse a nós outros porque nós somos como nós somos, mas ele foi também alguém que escreveu de uma maneira tão diferente que ele é considerado o pai da história do cotidiano. Os franceses falam a história do cotidiano e os brasileiros, eu não sei como chamam aqui em Portugal, a história da vida privada. Né? Como vocês chamam? É igual. É igual, né? Tem diferença. Foi o primeiro a falar da Casa Grande, da Senzala, do cotidiano, e do machismo, e do patriarcado, e das inseguranças, e dessa dicotomia que nós somos bons e somos ao mesmo tempo violentos. E o povo brasileiro é o povo que está em 14º ou 15º no consumo per capita de papel higiênico, mas está em primeiro lugar no consumo de sabonete. Hoje o sabonete não gosta de sabonete, é uma coisinha que a gente bate. Os antigos não gostam, eu gosto de sabonete. Se alguém quer me fazer uns presentes, eu aceito, tá? Para levar para o Brasil. Não me venha com um bloquinho assim para pingar sabonete. Porque tomamos 2, 3 banhos no verão, se estiver tudo bem. Mas aí, se é um país tropical, é normal, sim. Mas dos 150 países tropicais que existem, só o Brasil está em primeiro lugar no quantitativo. Porque a mãe de todas era uma indígena, e me desculpe a grosseria, que transou com um português. E esse menininho que nasceu ia com a mãe de hora em hora mergulhar no rio e voltar. É uma fixação com a água. E no dia que vocês puderem, eu gostaria de aconselhar-vos a visitar na Amazônia, no sul também, uma tribo indígena. Vocês vão ficar impressionados com vários aspectos. Não é? O primeiro, professor César, nós gostamos de tocar as pessoas. Você não precisa tocar. É isso mesmo, vai dar resultado para a pessoa. Não é? Quando você chega na tribo, a primeira coisa que fazem as crianças e os velhos, principalmente as velhinhas, é palpar você
de cabo a rabo, do cabo a rabaco, diz a expressão que dá origem, não é? Então, o indígena está muito presente, e ao invés de hora em hora, nós tomamos 2 a cada por dia, cada 12 horas, né? Já tiramos bastante, mas ninguém toma quantitativamente. E, sobretudo, o banho não é para o asseio, não é para a limpeza. Claro que é também um banho calmante, reconfortante, relaxante, reequilibrante. Aconteceu um fato grave, recebeu uma notícia ruim no telefone, a gente coloca o telefone e vai tomar um banho para ver depois o que vai fazer. Não tem nenhuma lógica nisso. É algo instintivo, eu preciso voltar às minhas origens, eu preciso mergulhar no ventre das minhas avós, claro, 500 anos atrás, para poder. Então, eu aconselho vocês a lerem um dia Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, descontadas as diferenças científicas da sociologia de 1930 e da nossa realidade sociológica do curso de sociologia atualmente, para vocês entenderem que o grupo de estudos, o grupo, primeiramente, depois do grupo de pesquisa, Topos, é um grupo que se reuniu mais pelo sentimento do que pelo conteúdo. Isso não quer dizer, professores, não quer dizer que nós abandonamos a questão científica. Quando aprendemos, eu disse que esse grupo contribuiu e contribui para os estudos da espacialidade na literatura e nas artes em geral, mas nós somos, sobretudo, em primeiro lugar, amigos. E se perguntarem dentro da casa uns dos outros, a professora Ana e o professor Fernando já estiveram na minha sala, já jantamos juntos com mais 30 pessoas, essa maneira desequilibrada que nós temos de receber, de convivermos, e eu já tive a oportunidade de descer a década do professor e escolher um vinho português para levar para o Brasil. Então, são intimidades, né? Os franceses dizem, nunca se leva um amigo à década. Eu já fui à década. Somos amigos em primeiro lugar, nos entendemos, nos respeitamos e nos consideramos. E a ciência vem logo em seguida. É uma brincadeira que faz para nós entendermos que vocês estão sempre a ver aqui brasileiros circulando nesta escola, que agora passou por um status que eu não entendi bem, que está empregando uma rede internacional. A gente mandou os parabéns sem ter entendido bem, mas a gente, nós conhecemos, frequentamos essa escola. E lá no Brasil, nós vamos decidindo mais ou menos que aqui em Viseu é sempre um ano sim, um ano não. E que no Brasil é cada ano numa cidade diferente. Então estão voltando para várias cidades ainda, né? Mas nós vamos provocar o interesse de vocês, dos estudantes de letras, para que comecem a estudar especialidade e que venham ao Brasil apresentar um trabalho sobre o espaço, um romance, numa poesia, numa obra de arte qualquer, serão muito bem-vindos pelo nosso lado português e lado bom. Gostaria de dizer que, ao passar o posto de coordenador, depois de 10 anos, devido à idade, devido aos tropeços de saúde, tudo isso, que vai acarretar a todos vocês com o passar do tempo, eu gostaria de dizer que foi um privilégio ficar na coordenação desse grupo tão simpático. E a palavra simpatia, a gente volta lá para o inglês, tem a empatia, que é essa relação de ir e vir, que nós estamos precisando tanto nesse mundo. Conversávamos há pouco com a nossa presidente a respeito da transformação dos indivíduos na universidade em máquinas. Pedem os relatórios, toda hora a gente fica preenchendo formulários. Os formulários estão muito complicados, muito difíceis e muito frios. Depois que quantifica tudo, manda-se para o CNPq, manda-se para a CAPES e aparece os resultados e a gente ganha uma estrelinha lá do nosso currículo do lápis e se perde nisso. Então, além de tudo, pessoalmente, foi e será sempre, e eu continuarei participando com outras colaborações do Topos. Eu acho que eu consegui fazer uma boa propaganda do grupo, não? Para aqueles que ainda não estão fazendo parte desses estudos, e os estudos da espacialidade são realmente
fascinantes, né? Na literatura e nas outras artes. Quero aqui agradecer ao grupo, aos senhores presentes, agradecer a presença de vocês nesses tempos curtos que nós estamos vivendo. Eu sei o que significa deixar os compromissos de vocês, as classes de alunos que estão vendo lá, os professores que vieram do Brasil, daqui de Portugal, do Liceu, do Instituto. Eu sei o que significa abrir um espaço da agenda para participar de uma audiência, de uma reunião sobre um grupo de pesquisa lá, que é visto no Brasil e Portugal, mas agradecemos de coração, agradeço esse período em que eu fui coordenador e que a gente pôde colaborar, porque essa de individualizar, a cada vez mais nós nos distanciamos de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de todos os renascentistas, dos eruditos que sabiam tudo e conheciam tudo da matemática até se nós tomarmos, por exemplo, as pessoas que trabalhavam na Biblioteca de Alexandria, durante entre 800 e 900 anos, eram pessoas que eram gramáticos, médicos, que eram tradutores, poetas, literatos, teoria literária, tudo eles faziam. E é uma pena que a biblioteca tenha sido destruída, mas não só que ela foi destruída, é que ela foi apagada da memória. Quando nós pegamos os autores portugueses, quando nós tomamos os autores franceses que visitaram Alexandria no século XIX, eles não citam aqui derramei uma lágrima pela Biblioteca de Alexandria. Ainda bem que no século XX, no meio dessas ditaduras e desses autoritarismos e desses equívocos políticos, que o presidente do Egito, provocado pela Unesco, que é o órgão da Organização das Nações Unidas, fez um concurso para reabilitar, para reconstruir a Biblioteca de Alexandria, que já está com 8 milhões de como se diz mesmo as nossas bibliotecárias de registro, não de entrada de documentos, não é? E o meu sonho é que um dos meus livrinhos entre lá na Biblioteca de Alexandria. Mas era essa questão de você saber tudo da gramática e medicina e opinar sobre poesia dos antigos e fazer poemas no presente, ao mesmo tempo que aumentava o domínio sobre a matemática com novos teoremas, uma coisa que não teve, e a culpa do Augusto Comte do seu positivismo. Então, teve importância, mas passou os limites. Obrigado a vocês pela presença aqui, neste momento. Obrigado ao Grupo Top por essa experiência, por esse privilégio que eu tive e tenho de participar do grupo e de coordená-lo de uma certa maneira até aqui, com a ajuda de todos, mas sempre trabalho em equipe. O indivíduo conhecedor da ciência acabou-se. Ou nós nos integramos em grupos, ou nós dividimos as tarefas para atingir os objetivos. Vocês estão vendo aí o prêmio Nobel, ele foi elaborado para uma pessoa ganhar o prêmio da química, por exemplo, esse ano foram 3, tem que dividir, não é? Então é preciso que a gente se integre a essa exigência contemporânea. Minha gratidão eterna e aos participantes, aos que vão estudar, aos que vão apresentar e aos que vão ouvir, bom trabalho e bom combate. Muito obrigado. Sr. Presidente da Escola Superior de Arqueologia e Aplicação do Liceu, querida colega diretora do Departamento de Ciências da Linguagem, Sra. Vice-Presidente da Escola Superior de Educação, caros colegas, vieram de fora, com quem ontem já estivemos no jantar, muito bem disposto, e as colegas que estão aqui, caros colegas de outras áreas que foram decisivos nesta organização, muito obrigado por tudo, colegas das ciências sociais, colegas das artes, não tenho palavras para vos dizer como estou grato. Caros alunos que estão aqui realmente, eu disse que realmente, reparem o seguinte, há uma norma na Universidade de Coimbra, que é uma das minhas alma maters, que é o seguinte: na Faculdade de Letras e nas outras, quando há um congresso, todas as aulas são substituídas pela participação dos alunos nesse congresso.
Isto é ciência, isto é cultura, isto é nós percebermos o que quer dizer a palavra aula, quer dizer alimento. E o aluno é aquele alumenum, é aquele que é alimentado, que é importante. Ora, eu podia dizer, só quero dizer uma coisa muito simples. Eu também supunha, eu tinha que um pequeno texto para ler rapidamente, mas eu também supunha, reparem, como especialista depois que fiquei, em literatura que o espaço era uma categoria praticamente de fundo. Neste momento, eu tenho em casa, eu sou um homem que tem essa doença, muitos têm outras, eu sou um homem que sou tenho em casa 10 mil livros e devo ter largos milhares de páginas só sobre a teoria do espaço, que eu adquiri nos últimos 10 anos, em várias línguas, mais em francês, em inglês e em espanhol. Mas tenho assim uma coisa parecida com, sei lá, 200 ou 300 títulos ou 400 títulos só sobre a questão do espaço literário, que é uma ciência total. Total. Só que tem que se ler em várias línguas, não é? E aquilo realmente que nós temos. Eu próprio redigi uma tese de alojamento, 500 e muitas páginas, em que o fundo teórico foi realmente o espaço e foi uma paixão, efetivamente, adveio a partir daí. Porque a pessoa pensa no espaço físico, já sabe que o espaço é uma coordenada máxima de toda a praxis humana, o espaço e o tempo, o chamado cronótopo. Os nossos amigos do Brasil dizem cronótopo, na verdade, do Bakhtin. Portanto, mas a pessoa mal sabe a muita evidência teórica que está por detrás disto. Eu tudo dizia assim. Dizia Sebastião da Gama, através do título de um dos seus célebres livros de poesia, que pelo sonho é que vamos. Ora, foi precisamente por um sonho que hoje estamos aqui, unidos pelos laços da afetividade e do amor das belas letras, que nos concitou a rasgar os espaços e fazer um percurso transatlântico que teve um primeiro retorno de Uberaba, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Viseu, à Escola Superior de Educação, e que teve muitos outros, hoje é a 10ª edição, e que terá muitos outros, se Deus quiser. Assim o disse Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Nesta 10ª jornada de estudo sobre o espaço literário, continuamos a estudar e a acreditar no valor da palavra, elevada à sua estesia e a colocá-la, utilizando um símile de Wittgenstein, na praça maior da língua. Por outras palavras, estamos convictos de que a literatura é a praça maior dessa grande cidade que é a língua, como a manifestação por excelência da sua memória, do seu funcionamento e da sua criatividade. Neste simpósio, no sentido que Platão conferiu a este lexema, já contámos e continuamos a contar com vários espaços que vimos in loco, que, segundo o Terence Parsons, se afiguram como objetos imigrantes do mundo empírico, que através do imaginário do autor se instituem como objetos ficcionalizados. Daqui, de Viseu, nós podíamos ter escolhido espaços a visitar in loco, como o Douro, do nosso Dória, da nossa querida Agostina, do Essa de Queiroz, do Domingos Monteiro, de Teixeira de Pascoais, do nosso Aquilino. E recordo, efetivamente, que em 2016 tivemos em ensejo de uma parte de recreio muito bela, em que fomos também aqui com o esteio e a orientação da nossa querida Presidente, a Gouveia, mas propriamente à Aldeia de Melo, a visitar os lugares empíricos
de um escritor que é da minha paixão e que tem muito a ver com a escritora que hoje estamos a celebrar, Agostina Bessa Luís. Estou-me a referir a Virgílio Ferreira. Porque na altura, tínhamos cá também o professor Osíris Borges Filho, que é também uma grande falha, uma grande pena que nós temos, ele excepcionalmente não estar nesta edição, e porque ele tinha feito de facto uma tese de doutoramento sobre Virgílio Ferreira. E portanto, acho que aqueles 9.000 quilómetros que ele fez para chegar aqui, que ele teve logo aquele engodo, mais 50, e quer ir ver efetivamente a própria tumba onde está o próprio escritor e aquele espaço que tem um sabor especial de um halo que nos suscita e que nós não percebemos. Ora, pegando precisamente sobre esta égide de Agostina Bessa Luís, e já agora vos vou dizer o seguinte, é sobre esta grande escritora, uma escritora completa, difícil, que não é para todos os dias, mas é para momentos de reverberação e de celebração. E vou-vos dizer o seguinte, digo isto afiançadamente. Agostina Bessa Luís, a par de Fernando Pessoa, comem todo o século XX da literatura lusófona. Talvez sejam a genialidade maior que as literaturas em língua portuguesa conheceram. E eu cito apenas um parágrafo que aqui tenho que ilustra isso. Como diria António José Saraiva, para muitos leitores e críticos de Agostina Bessa Luís, é, depois de Fernando Pessoa, o segundo milagre do século XX português e a par do brasileiro Guimarães Rosa, a mais original das contribuições da prosa portuguesa para a literatura mundial, com romance, novela e conto, teatro e guião fílmico, nós falamos há